Bom, meu nome é Gaspar e eu vou fazer aqui o exercício 12, como previsto na atividade acadêmica extra número 6. Bom, para facilitar, eu abri aqui no arquivo, o exercício 12. E antes de qualquer outra coisa, eu costumo sempre olhar aqui no final para a gente configurar o nosso simulation no Jansin. Então ele fala aqui, a simulação do período de um dia de trabalho, 8 horas, será considerado suficiente para o estudo. Então, antes de mais nada, eu gosto aqui de configurar o simulation para 8 horas, para não ter risco de esquecer no final. Eu já vou colocar aqui no print report true, para aparecer o app no fim. Então, vamos ao exercício. Realizar uma certa empresa deseja implantar um sistema de e-commerce para vender seus produtos pela internet. O setor de vendas solicitou um estudo sobre o impacto que esse sistema teria sobre a sua área. O procedimento será feito da seguinte maneira. Então vamos lá, os pedidos chegam ao setor em formato de e-mail. O funcionário analisa o pedido e verifica se todos os itens existem no estoque da empresa. Caso falte, ele é enviado para o departamento, não sei o que, tal. Beleza. Então vamos começar com as coisas mais básicas, Primeiro o seguinte, pra gente gerar. Vou chamar ele de pedido, pode ser pedido. Tá falando de pedidos, Então a gente chama ele de pedido aqui. Tá, então ele vai ter que chegar, Então a gente generator aqui, generator, para ele ter chegado. E a gente começa a dar uma olhada aqui. Ele chega em forma de e-mail, o funcionário responsável analisa o pedido e verifica se todos os itens existem no estoque da empresa. Então esse aqui vai ser nosso primeiro processo, que é a análise do pedido pelo funcionário. Então a gente precisa de um processo, um entity processor aqui. E claro, tem que ter uma fila para que esse processo ele aconteça. O primeiro processo é analisar o pedido e verificar se todos existem no estoque da empresa. Então eu vou chamar esse processo de verifica estoque. Então aqui a gente chama de fila 1 também, para facilitar. Certo. Caso falte algum item, o pedido enviado pelo departamento de produção fora da abrangência de estudo. Como ele deu uma condição, caso um, caso outro, a gente vai usar o branch. Então eu já vou colocar o branch aqui, para a gente ter essa decisão, Vou chamar aqui de decisão, pode ser. Caso falte algum item, pedido enviado pelo departamento de produção fora da abrangência desse estudo. Então a gente coloca uma saída, que é o departamento de produção, fora da abrangência desse estudo. Então vou chamar aqui de produção. Beleza. Caso todos estejam disponíveis, ele envia o pedido para outro funcionário. Então, outro funcionário vai ser outro processo. O segundo funcionário, no caso, no segundo processo, é entrar em contato com a divisão do cartão. E caso haja algum problema, ele é recusado, desconsiderado, e se aceitar, ele é encaminhado para o almoxarifado. Então, a gente vai adicionar mais um processo, que é entrar em contato com o cartão. Vou chamar esse processo de cartão. E, claro, precisa ter uma fila aqui nesse processo. Vou chamar de fila 2. Ótimo. Vamos ver como que tá aqui. Cartão de crédito, caso haja algum problema, ele é recusado e desconsiderado. Então a gente vai colocar uma saída aqui. Vai precisar de outro branch, na verdade. Como tem outra condição, caso haja problema e caso não, a gente vai precisar de outro branch, que é para ele tomar essa decisão. Então a gente pode chamar aqui de... Deixa eu pensar. Decisão cartão, vou chamar. Boa. Aí vamos lá. Caso tenha problema com o cartão, ele é recusado e desconsiderado. Então a gente vai precisar de uma saída aqui,
para caso ele seja recusado e desconsiderado. Vou trazer aqui para baixo esses dois aqui, ó, só para ficar um pouco mais fora do escopo mesmo. Então aqui eu vou chamar de desconsiderado. Caso haja problema, ele é recusado e desconsiderado, seja precisado aceitar a cobrança, pedido encaminhado para o almoxarifado, que é o fim do nosso sistema. Então a gente vai ter outra saída, que é a saída ideal, né? A nossa saída para o almoxarifado. Vou chamar de almoxarifado. E esse desconsiderado eu vou trocar para um nome mais legal. Recusado. Recusado é melhor. Certo. Então agora a gente tem que analisar as taxas com que a gente está trabalhando aqui, né? Vamos lá. Tá, as previsões são de que os pedidos chegarão em intervalos de tempo de média 10 minutos, seguindo uma distribuição exponencial. Então, nossa taxa de chegada ela vai seguir uma distribuição exponencial. Vou adicionar aqui, ó, exponencial, que vai ser a nossa taxa de chegada. Ela segue, como está dizendo aqui, tempo de média de 10 minutos. Então, a gente coloca aqui na nossa média. Primeiro, né, vamos configurar aqui para falar que é uma unidade de tempo, time unit. Nossa média de 10 minutos. Beleza. Deixa eu só conferir se está gravando. Tá. A chegada de 10 minutos já está configurada. E aqui a gente vai colocar a nossa taxa de chegada com o nosso interarrival time de acordo com a nossa taxa que a gente configurou ali. Beleza. Vamos lá. O processo de verificação do estoque, que é o nosso primeiro processo, né? De verificação do estoque, ele leva um tempo que segue a distribuição normal. Normal, média de 8 minutos e uso padrão de 0,75. Então a gente traz aqui uma distribuição normal, que é nosso tempo de verificação. E como está dizendo aqui, 8 minutos com desvio de 0,75. Então, unidade de tempo, né? Time unit. Nossa média é de 8 minutos. E nosso desvio padrão standard deviation 0,75 minutos, como diz ali no enunciado. E agora a gente já pode ligar ou verificar estoque no nosso service time, que é nosso tempo de verificação. Certinho, confirmando, beleza? Ok. O processo de verificação de crédito, que é o nosso segundo processo, distribuição triangular, mínimo 4, moda 6 e máximo 9. Então a gente vai colocar isso também. Então, uma distribuição triangular para o nosso próximo processo aqui. Esse aqui é nosso tempo de... Vou colocar tempo cartão, só para a gente lembrar na hora de analisar. Triangular. 4, 6 e 9 minutos. Então, como está dizendo no enunciado, vou colocar a medida de tempo aqui, no mínimo é de 4 minutos. O máximo é de 9 minutos. E a média de 6 minutos. A gente vai conferir isso tudo pro fim, tá? Mas por enquanto tá tudo certo. Agora aqui a gente tem nossa taxa de decisão. Então, 20% dos pedidos contêm itens em falta e 7% das transações do cartão são recusadas pela administradora. Isso implica que, ao adicionar aqui a nossa distribuição discreta, essa primeira, que é a primeira decisão, né, que é a decisão, vou colocar a decisão de estoque aqui, só para a gente lembrar, e aqui a gente chama de taxa decisão estoque, para ficar mais visual. Essa nossa primeira taxa, como está dizendo aqui, a gente sabe que 20% dos pedidos têm itens em falta. Então 80% deles vão passar para o próximo processo e 20% não. Na nossa unidade, no tipo de unidade, a gente vai colocar Dimensionless Unit,
que é uma unidade sem dimensões. No velho elite a gente coloca 1 e 2, que são os dois caminhos que ele pode seguir. O primeiro caminho eu vou considerar que é o caminho ideal que ele segue, então ele vai ter 80% de chance de seguir esse caminho, então 0,8. E o segundo, com os 20%, que ele está falando no enunciado, 0,20. Confirmando isso, 20% está em falta. Então o segundo caminho que vai vir aqui para essa saída aqui, ele já vai ser de 20%. Agora a gente atrela essa decisão no choice aqui, na nossa taxa de decisão, e a gente confirma, tudo certo. Beleza. Eu esqueci aqui de colocar o nosso tempo do cartão, né, no nosso processo. O service time dele vai ser o tempo do cartão que a gente configurou anteriormente, que é a nossa distribuição triangular. Então ele já está aqui, tempo cartão, confirmando com a nossa setinha manual, tudo certinho. Beleza, vamos para o próximo. E agora o nosso último processo, 7% delas são recusadas e as outras 93% vão para o almoxarifado, que é o final da nossa simulação. Então a gente coloca outra distribuição discreta aqui, da mesma maneira que foi feito antes. Vou chamar de taxa, decisão, cartão. Nossa unidade vai ser sem dimensões também. O valor 1 e 2 também, que ele vai seguir dois caminhos. Vou considerar que o primeiro caminho vai ser o ideal. Então ele vai ficar aqui, ó. Se é 7% que dá errado, 93% é o ideal. Então a gente coloca 0,93 e 0,07 para lidar, para tratar desses 7% que vão para fora. Confirmando. Agora a gente atrela aqui o choice, né? Para atrelar com a nossa taxa de decisão estoque. Cartão, na verdade, desculpa. E confirmando, tudo ligado, tudo certinho. Agora o que resta para a gente finalizar nossa simulação, não tem mais nada anunciado, né? Ele quer saber, o gerente, né, quer saber se algum funcionário vai ficar sobrecarregado. Então para finalizar a nossa simulação, só falta ligar as setinhas. Perdão, a gente tem também que colocar os nossos transportes, né? Então temos um transporte da chegada até a fila, vou chamar de T1. Como não deu tempo de transporte, eu vou deixar sem tempo aqui, mas pra gente ver, eu acho que eu vou colocar 1 minuto, só pra gente ver chegando. Tem mais um transporte aqui, que aqui vai dar a verificação do estoque até a fila, vou chamar de T2. Esse é o caminho ideal, tá? Depois a gente vai fazer outro caminho. E vai ter mais um aqui até a saída do almoxarifado, que é o nosso transporte 3T3. Vou configurar todos com 1 minuto, só pra gente... Na verdade não, na verdade vamos tirar isso aqui porque não tem tempo de transporte atrelado, né? O primeiro é só 1,5, enfim, acho que não tem esse tempo de transporte, vamos deixar zerado mesmo. Não que isso impacte muito na simulação, mas só pra gente ter essa certeza. Fora isso, a gente tem o transporte para caso dê errado até o setor de produção do primeiro processo. Vou chamar aqui de T5. T4, né? O outro é T3, T4. E também temos o nosso transporte para caso decida ser recusado o cartão, né? Para saída do recusado. Só vou corrigir aqui que ele sai aqui da decisão, né? Não é da verificação. E a gente já tem nossos tempos de transporte definidos. Tá tudo certinho, agora só falta a gente ligar com a setinha azul aqui, cada um dos processos aqui. Então do pedido, ele vem para a chegada, que vai para o transporte 1, para a fila 1 e chega no nosso primeiro processo, que é a de verificação do estoque. Esse processo ele vai caminhar para a decisão. E lembra que nosso primeiro caminho a gente configurou como sendo o ideal, sendo os de 80%. Então a gente vai seguir para a próxima fila, nosso caminho ideal,
que vai vir para o nosso segundo processo. O cartão vai ser encaminhado para uma decisão. Também colocamos o caminho ideal de 93% como sendo o primeiro, então a gente vai atrelar ele primeiro. Finalizamos o primeiro caminho. Agora, podemos voltar aqui na primeira decisão para configurar o nosso segundo caminho, que é o caso em que ele cai aqui na produção. No caso dos nossos 20% que tem itens faltantes ou alguma coisa do tipo. E também configuramos o último aqui, para caso seja recusado no cartão, ele vem para os recusados. Com isso encerramos, acredito eu, a nossa simulação. Agora é só rodar. Deixa eu só confirmar aqui o simulation, né? Ele realmente fala que uma simulação de um dia de trabalho de 8 horas é suficiente. Então está tudo configurado. Temos o nosso print report. Vou salvar ele aqui em alguma pasta. Deixa eu ver. Pode ser aqui. Então eu vou salvar nessa pasta downloads mesmo, por enquanto, só pra gente. Vou chamar aqui de AAE 6, exercício 12, e colocar meu nome. Então beleza, ele vai ser gerado o relatório ali naquela mesma pasta. Ah, perdão, eu esqueci de mudar o service time ali do tempo de verificação, que a distribuição normal, você precisa colocar um mínimo, né? O nosso mínimo é de 0 mesmo. Então colocamos o mínimo que eu tinha esquecido, salvamos de novo e agora a gente pode rodar nossa simulação. Já está funcionando, eu vou colocar o real time aqui para completar, para a gente não ter que esperar, né? Finalizamos a simulação e agora a gente vai ver o report lá para ver se teve ou não gargalo, né? Respondendo o exercício. Nosso rap aqui que foi gerado, vamos abrir ele com um bloco de notas. E agora a gente consegue analisar. Certo, de cara aqui, vamos passar aqui para baixo, ó, chegaram 37, né? 37 e-mails lá no começo, chegaram 37 pedidos, né? Desses 37, chegaram somente 29 no primeiro processo. Ou melhor, dos 37 chegaram 34 no primeiro, que é de verificação do estoque, saiu 33. E aqui a gente consegue ver as saídas, né? Então, dos 37 que chegaram, a gente tem 26 que completaram o processo, que foi para o almoxarifado. 4 voltou para a produção, que é aquele lá do nosso estoque, né? Quando estava faltando alguma coisa em estoque, então completaram 30. E 2 foram recusados lá no último processo. Então a gente vê que a simulação funcionou e agora a gente tem que entender onde está esse gargalo, porque das 37 que chegaram, somente, fazendo uma conta rápida aqui, 32 saíram, faltaram 5 pedidos, né? Temos nosso tempo de fila aqui, nosso tamanho de fila. O nosso tempo de fila na fila 2, que é para o segundo processo, ficou meio alto, ó, quase 4 horas de fila, isso é um pouco demais, assim, considerando uma simulação de 8 horas, então imagino que o nosso gargalo esteja no segundo processo. Vamos analisar mais alguma coisa aqui, mas é bem possível que seja do cartão, porque na verificação de estoque chegaram 34. Então faltou 3 apenas do começo, né? Então a gente tem um pequeno gargalo aqui. Desses 34, 4 voltaram para a produção que tinha alguma avaria, então chegou 29 ali no cartão, foi processado 28. Então
a gente vê que o problema é que não está chegando mesmo, né? Os 37 que foram gerados, nem todos chegaram, por causa do tempo de processamento mesmo, da verificação de estoque. Então, uma sugestão aqui seria, deixa eu limpar aqui para ficar mais fácil de enxergar, seria mesmo aumentar aqui, né? Esse funcionário parece um pouco, deixa eu só tirar isso aqui, parece um pouco sobrecarregado, de repente aumentar a capacidade aqui, colocar um funcionário a mais, enfim, seria o ideal. É mais isso. O exercício está feito, muito obrigado e boa noite.